Se tem história, tem voz. Se tem Piscinate, tem emoção. Vem com a gente celebrar os 40 anos da nossa escola no Rebobina Piscinate. Há 4 décadas nasceu a escola, e com ela milhares de memórias e vidas transformadas. Está no ar o especial Piscinate 40 anos. Um mergulho na memória e no coração de quem fez parte dessa caminhada. Está no ar o Rebobina Piscinate. Eu sou a Isadém. Eu sou a Laís. E hoje nós estamos aqui com o ex-aluno da escola, o Aparecido. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre como era a estrutura da escola quando o senhor estava aqui, em que ano? Bom, minhas primeiras memórias da Escola Piscinati pelo menos de meados de 84, quando começou a obra da escola, porque eu morava na Rua das Ardizes, e naquele tempo o bairro, essa região aqui, que era a antiga Vila Operária, também para as pessoas mais íntimas era chamada de Vila do Sá, porque a cidade basicamente era a região central. Estava iniciando também o Jardim Paraíso, no setor sul da cidade, e estava começando aqui um loteamento que era chamado de Vila Operária. O outro lado da cidade, que hoje é o Paraíso, antigamente era Vila Nova. Então a cidade era centro, Vila Nova, e do lado norte é a Vila Operária. O próprio nome já diz, Vila Operária, era a parte mais humilde da cidade. Então a escola Piscinati, ela iniciou com atendendo o filho da população mais humilde da cidade. E diga-se de passagem, na época era uma população muito pequena, aqui na antiga Vila Operária era um loteamento recém-começado, então tinha poucas casas ainda, muitos lotes vazios. E eu ali da Rua das Ardizas eu acompanhava com grande ansiedade a construção dessa escola. Por que com ansiedade? Eu queria ir para a escola, eu não tinha ido para a escola. Na época, eu já tinha quase 7 anos e as crianças não tinham acesso basicamente à escola. Por quê? Porque não se tinha escola construída. Quando se terminou a construção dessa escola no final de 84, eu em 85, apesar de ter 7 anos, eu não consegui me matricular porque na época eles deram prioridade para as crianças mais velhas. Então, o que que aconteceu? Eu fiquei de fora da escola pela minha frustração, né? Então, eu olhava todas as crianças passando, vindo para a escola e eu não podia participar. Então, eu fiquei um ano, e pensa num ano longo, né? Para poder vir para a escola. Não sei se alguém desejou mais do que eu estudar nessa escola do Senat. E hoje, assim, a gente já desde os anos iniciais, 3 anos as crianças vão para a escola, às vezes antes, mas antigamente o processo não era assim. Né? A escola, as crianças iam após 7 anos, muitos iniciavam com 8 anos, assim que tinha vaga que tinha disponibilidade. E na época, se vocês imaginar, né, Sinop começou como gleba em 74, e começou a se tornar um núcleo populacional maior em 79. Já se tornou município em dezembro de 79. Então, assim, era tudo muito pequeno, tudo de certa forma rudimentar, mas a cidade foi crescendo de uma forma muito acelerada, né? A proporção que a cidade crescia antigamente era maior do que hoje. É lógico que números totais hoje é maior, porque senão tem mais de 200 mil habitantes. Mas antes, assim, vocês podiam imaginar que a cidade dobrava a população a cada ano. Então, não era fácil também se construir escola e muito menos se ter professor para trabalhar nessas escolas. Era uma realidade muito difícil, né? Talvez construir a escola foi o processo mais fácil. Difícil era conseguir professor para trabalhar. Eu me lembro dos primeiros professores que trabalhavam aqui, eles nem sempre tinham a formação que se esperava de um professor. E olha que naquele tempo não esperava graduação, se esperava magistério, né? Mas imagina, as pessoas vinham para cá, nem sempre de onde elas vieram também recebiam essa formação. Então, os primeiros professores, às vezes, eram mães até de alunos, né? Que tinham terminado o ensino fundamental, talvez alguém que já fosse muito bem formado já tinha feito ensino médio, né? E depois, com o passar dos anos, começou a chegar os professores graduados,
e a escola só foi desenvolvendo. E uma coisa, no noturno, a escola Piscinati, quando ela começou com um Mobral. Eu não sei se vocês sabem, mas o Mobral é Movimento Brasileiro de Alfabetização. Então, ela atendia crianças durante o dia e à noite ela atendia os adultos. E olha que tinha muito adulto que mal sabia ler. Então, tinha desde turmas de alfabetização, o que hoje nós chamamos dos primeiros anos, né, do ensino fundamental. É, tinha a maioria dos alunos na época era quinta a oitava série, né? E depois também a escola foi chegando com o ensino médio e olha que o ensino médio na época era para poucos, hein? E a escola Piscinati era uma referência regional, talvez, para ensino médio, porque se Sinop já era difícil ter uma escola de ensino médio, imagina na região, né? Então, muitos pais que eram produtores rurais, comerciantes, e tinham condição de trazer os filhos para estudar aqui, eles traziam. Então, tem que lembrar também que a escola Piscinati é uma escola assim, de importância regional, principalmente no início da fundação dela. Então, a escola foi construída em 84, em 85 começou as aulas, mas o senhor não pôde entrar porque não era da idade. Então, em que ano o Exatamente. senhor entrou em Em 86? 86, no início de 86. Como era a estrutura? Era a mesma de hoje em dia? Então, os padrões daquela época, quando se construiu a escola Piscinati, né, porque era uma obra nova, era uma escola moderna. E ela consistia apenas nesse primeiro bloco que nós temos aqui, que é esse bloco mais alto, de metal, com alvenaria, a parte da secretaria, sala dos professores, antigamente biblioteca lá, não sei se hoje ainda é, e era isso. Não se tinha quadra, não se tinha refeitório. Essa parte de sala que nós estamos aqui foi construída pelo menos uma década depois, imagino eu. Então, assim, era uma escola de uma infraestrutura pequena, mas nós temos que lembrar, por exemplo, que na época a escola Nilson de Oliveira tinha começado um pouquinho antes, ainda tinha muitas salas de madeira. Então, era dessa forma que o ensino acontecia. Naquela época, tipo assim, quantas salas tinham, quantos professores, como é que é dividido? Então, esses números totalitários eu não sei, mas assim, era uma escola muito importante, como eu acredito que tenha sua importância, né? Até hoje não perdeu, mas ela era uma escola, imagina, atendia desde o primeiro ano do ensino fundamental, primeira série na época, primeira e oitava série, atendia o ensino médio e ainda tinha Mobral, era um público bem diversificado. E com o passar dos anos, ela foi mudando, ela foi ampliando, mas acredito eu que na época que ela começou assim, com a noção que eu tenho de escola, ela atendia mais a quase 1.000 alunos, eu posso te dizer, viu? E de 700, 800, talvez até quase 1.000 alunos, porque imagina, eram 3 períodos e tinha muito aluno no noturno, que na época nós tínhamos de Mobral. Os meus tios, eu me lembro que na época eles já tinham mais de 30 anos, todos eles vieram fazer o Mobral. Vixe, então, Escola era tinha muito era aluno. cheia. O senhor entrou aqui em que série e ficou quantos anos aqui dentro? Então, eu entrei em 86, meu primeiro dia de aula foi aqui. Lembro perfeitamente desse primeiro dia de aula. Como se fosse ontem, né? Porque a ansiedade foi muito grande e tem uma particularidade que não pode ser deixada de lado. Imagine vocês qual foi o meu calçado para vir ao primeiro dia de aula. Ai, acho que eu já ouvi essa história, hein? Já ouviu? Vixe, 7 léguas, mas alguma coisa parecida com aquilo. Isso. Um chama de bota de 7 léguas, outro de Ah, galocha, ou simplesmente de borracha, né? Por quê? Porque era o calçado que era possível usar na época. Quando começa o ano letivo, ainda era uma época que se chovia muito aqui em Sinop. E naquela época se chovia muito mais do que chove hoje. Nós temos que lembrar que a Vila Operária não era chamada de Vila do Sapo à toa, né? Porque muito sapo, porque muito alagado, muito banhado. E na época da chuva era um espelho d'água.
as ruas recém-abertas. Era mato nas laterais, alguns lugares com topo ainda, e o resto, onde as pessoas passavam, os carros tentavam passar, era um lamaçal. Então, não dava para vir para a escola de chinelo, que afundava o pé naquela lama, não conseguia retirar. É, tênis, na época, além de ser caro, poucas pessoas terem também a molhar, então usava-se calçado de borracha mesmo. Ou ainda tinha crianças até que vinham para a escola é, com calçado mais precário e chegava aqui e trocava de calçado, porque era necessário. Alguns professores que não gostavam da sala embarreada, principalmente na educação infantil, que senta-se no chão, aí as crianças chegavam, a primeira coisa que fazia era deixar o calçadinho de lado na porta para ter condição de sentar no chão, né? E ter uma aula, porque senão a sala ficava muito suja. Faz sentido. Eu falei que eu conhecia a história porque ele é meu tio padrinho, então eu já tive muitas horas de histórias muito legais, inclusive de atoleiro. Então tinha muito atoleiro, muito sapo, e mesmo assim as pessoas queriam estudar, é incrível isso, porque hoje em dia não tem mais tanto isso. Mesmo a educação sendo tão óbvia assim na cara deles, tem muitas pessoas que não querem. E na vida do senhor foi muito importante a educação acha isso? O que eu posso dizer? A educação transformou minha vida. Né? Eu não sou, assim, o que se pode dizer bem-sucedido financeiramente, como muitas pessoas da sociedade espera, mas a educação foi crucial para mim, porque ela foi a minha paixão e eu sinto que a educação ela realmente consegue transformar as pessoas, né? E, por exemplo, as pessoas que moravam aqui no início de Sinop eram pessoas que tinham uma escolaridade baixa comparado com hoje, que as pessoas têm sempre oportunidade, mas foram pessoas que souberam aproveitar essa escolaridade. Se hoje Sinop, por exemplo, vocês acreditam que Sinop é uma cidade que tem um sucesso baixo, um sucesso médio ou um sucesso grande? Temos muitas pessoas, né, de várias sociedades, muitas pessoas que têm o estudo e se deu bem, tem outras que não estão tão bem. Quando eu queria perguntar, Só, só um pouquinho. Então, assim, voltando à minha pergunta, né? É lógico que todas as pessoas dizem que hoje Sinop é uma cidade de extraordinário sucesso, né? E sempre está entre as 10 melhores do Brasil para melhor investir, e tem o melhor crescimento, agora já começa a ter um bom IDH. Então, assim, e já começa a ter uma visibilidade lá fora. Mas eu vou dizer, o sucesso de Sinop passa pela Escola Piscinati, porque foram os primeiros alunos aqui que levantaram essa cidade. Quando eu digo primeiro, né, eu digo assim, primeira década, segunda década, e hoje essas pessoas, por exemplo, Sinop hoje é uma referência educacional. Muitos dos alunos aqui se tornaram professores depois, foram, né? E mesma coisa na área da saúde, na área do direito, no comércio. Então, nós temos que lembrar que, na época, a Sinop era Escola Piscinati, Escola Nilza, Escola Enio Pepino. E todo mundo que vinha de fora e buscava investir, a primeira coisa que eles olham é se a cidade tem um nível educacional que possa garantir o investimento deles. E eles encontravam isso aqui em Sinop. Isso se deve ao sucesso dessas escolas. Então, eu acredito que a escola mudou a minha vida e mudou a vida da maioria absoluta dos alunos que aqui estudaram. Eu acho difícil você encontrar algum que vai dizer que não transformou. E é lógico que você tinha relatado no início que nem sempre hoje as crianças, os jovens, os adolescentes levam isso tão a sério, mas eu acho que é devido a uma demanda muito grande, né? Porque hoje, já desde os primeiros anos, as crianças começam a estudar. Igual eu falei, eu tive um anseio muito grande pela escola, já tinha 8 anos completo, mais de 8 anos, quando foi meu primeiro dia de aula. Hoje já, então talvez isso, né, fadiga muito as crianças. E também existem outros meios de informação que na época não existia.
E isso, de certa forma, compete com a escola. Mas a escola ela tem um papel enorme na vida individual de cada um. E outra coisa mais importante ainda, foi aqui na escola Piscinati que foram meus primeiros amigos, toda a minha vida, de certa forma, esteve relacionada à escola Piscinati. Porque mesmo quando eu não estava aqui, eu era aluno ali eu morava quase na frente da escola, então a gente estava acompanhando, minha irmã também, meu pai, né, um tempo ele participou da diretoria de pais e mestres da escola, então ajudava com obras e era carpinteiro e era pedreiro e colocava a mão na massa e fazia a coisa acontecer também. Eu fiquei sabendo que o refeitório que tá ali, ele ajudou a construir. É Olha! umas coisas muito. E ajudou mesmo, porque na época, vocês se lembram que era aquela madeira roliça, né? Por quê? Porque aquilo era barato, praticamente de graça na época, juntava nos pátios das madeireiras e se criava uma estrutura, madeira também era mais barato na época, e fazia uma estrutura básica. Os pais, muitos desses pais trabalhavam nos finais de semana para poder construir. E por quê? Porque eles acreditavam que a educação era muito importante para os filhos deles. Né? E não é só um ajudar relativo, assim, eu vou comprar uma rifa, fazer. Era colocar a mão na massa mesmo, era vir bater massa na enxada e fazer o piso do refeitório. E da quadra também, foi conceito semelhante. Além dessas memórias de ter construído, ajudado a construir, o senhor tem outras memórias aqui que foram importantes? Ah, A, a minha vida, de certa forma, o início, ela está ligada à escola Piscinati, desde a minha infância e depois também da minha formação profissional. É, quando eu fiz o curso de letras, ainda no início dos anos 2000, que eu estagiei, eu escolhi a escola Piscinati, que era lógico, era a minha paixão. Né? Então, eu estagiei aqui, tanto o fundamental quanto o médio, e depois eu me lembro que teve uma professora que precisou se ausentar e eu, lógico, que queria a vaga dela para substituir um tempo, né? E eu comecei, vamos assim dizer, a minha vida profissional de professor aqui. Aí, logo naquele ano, teve um concurso do município, eu fui aprovado no concurso e o concurso, ele parece que fisga a gente, né? Aí eu fui para o município e trabalhei no município como professor por mais de 18 anos. Também trabalhei um tempo como administrativo, eh juntei os primeiros documentos do que hoje chama-se Museu de Sinop, né, que era a sala de memória, e foi basicamente essa minha passagem na prefeitura. Então, já fez faculdade de letras em que ano e que ano se formou e veio aqui para o Piscinati fazer estágio ou dar aula? Agora o ano, Peguei. você me pegou. Mas deve ter sido aproximadamente 2002, 2003, foi nessa época. Aí veio o estágio para cá. Eu vim estagiar aqui, porque quando você já, basicamente um ano antes de você terminar a graduação, você já começa com os estágios. Eu me lembro que eu fiz tudo aqui. Como o senhor veio logo em seguida, após se formar, teve alguns professores que fizeram você influenciar a virar professor, porque você quis, no caso, e você encontrou alguns deles aqui quando você deu estágio? Então, tem muitos professores marcantes, né? Eu não vou ficar falando o nome deles aqui, porque eu não vou lembrar e também seria muito injusto. Mas, assim, três professoras foram muito marcantes na minha vida. Primeiro, a professora Luzia. Foi a minha primeira professora do primeiro ano, foi ela que me alfabetizou, então a primeira professora a gente não esquece. É como eu falei, ela era uma senhora, mãe de aluno aqui da escola, ela morava aqui próximo à escola, e ela era muito dedicada e muito esforçada com o seu trabalho. E ela continuou depois trabalhando alguns anos como professora, e depois não sei exatamente o que aconteceu, eu perdi o contato com ela. Mas era muito comum naquela época os professores trabalharem aqui, por exemplo, 5, 6, 7 anos, aí eles não tinham graduação. Aí acontecia o quê? Chegavam professores graduados e tomavam a vaga deles, porque senão crescia constantemente. Então, muitos dos primeiros professores que eles começaram por amor, por dedicação, por necessidade, eles ficaram um período de tempo
curto na escola, porque a cidade ia crescendo e iam chegando outros profissionais e ocupando espaço que eles ocupavam antes. Mas outros dois, é a professora Graci, que me ensinou língua portuguesa. Eu tive o privilégio de ser aluno dela, e depois ela foi minha professora lá na faculdade também, depois foi coordenadora do curso de letras lá. E, assim, foi uma professora que marcou muito, porque ela foi minha professora logo que ela chegou aqui, nos anos iniciais, depois eu trabalhei, estudei com ela no ensino médio de novo, depois eu fui para a faculdade e encontrei ela, né? Então, assim, ela esteve presente em boa parte, né, da minha formação. E ela é professora de língua portuguesa, a gente convive bastante tempo com esse professor. Outro professor que foi marcante para mim, me tornei colega de profissão depois dele, com ele, né, o professor Zé Paulo, professor de matemática. Trabalhou muitos anos aqui na escola, trabalhou lá na Unemate, não fui aluno dele lá porque eu fazia letras, né? Mas, assim, depois a gente virou colega de profissão. Então, são três professores muito marcantes e que contribuíram muito para a minha formação profissional. Então, formação profissional foi curso de letras. Por que letras? Algum professor teve alguma responsabilidade nisso? Ou o senhor só estava em letras mesmo? Eu encarei letras como um desafio na época, porque, primeiro, você não tinha muita opção. Eu não tinha condições de ir para fora de Sinop estudar. Na época, o que se tinha aqui? Letras, matemática, pedagogia, que eram cursos de formação de professores. E foram esses professores que depois, inclusive, uma parte significativa deles professores do Piscinati, tá? Foram esses primeiros professores do Piscinati graduado que chegaram aqui e contribuíram também para a formação do ensino superior aqui em Sinop. Também foram depois se tornar professores lá na universidade. É, já alguns, né? Eu não sei se alguém chegou a fazer doutorado, teve uma vida acadêmica mais longa, mas eram os professores que se tinham na época, eles iam por amor, por paixão, por dedicação, e nem sempre, vamos assim dizer, receberam o respeito que mereciam. Por quê? Devido a essa falta de formação acadêmica que eles nem tiveram a oportunidade de fazer, que vieram para Sinop ainda muito nos anos 80, anos 90, e recém-graduados e depois não tiveram a oportunidade de fazer mestrado, doutorado. Os que fizeram, fizeram já no final da sua vida profissional. Então, a única escolha que tinha era pedagogia, matemática e letras. Você não tinha que sair da E eu escolhi letras porque eu gostava muito de ler e eu achava que é algo que ia contribuir. No começo, eu falava, eu só vou fazer letras, mas eu jamais vou ser professor. Porque eu achava, assim, que professor não tinha o salário que merecia. Então, era esse o meu motivo. E eu não queria, eu queria dar uma condição mínima para minha família. Mas no meu primeiro dia de estágio, a hora que eu fechei a porta e comecei a estagiar, sabe, o coração bate forte, o coração pulsa, parece que as pernas tremem, e ali foi que eu me encontrei. Eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Talvez eu no começo pensava assim, eu vou ser professor noturno, eu vou ter uma outra profissão no diurno. Mas eu já sempre colocava a partir desse momento que ia ser professor. E depois, devido à falta de profissional, o concurso, aí eu entrei de cabeça como professor e trabalhei no município, trabalhei na escola Alberto Seib, trabalhei na Alternativo. E foi muito bom, viu? Eu não me arrependo de ter feito essa escolha de professor. É, é aquele velho ditado popular, a gente ganha pouco, mas se diverte muito. E é para quem gosta, não é uma profissão, não se trata, é, não sei se se trata de uma vocação, mas se trata de você gostar de estar com pessoas. Quem gosta de estar com pessoas, de falar com pessoas, de conviver com pessoas, a educação é um excelente lugar. Agora, quem não gosta tem muita dificuldade também. emocionantes histórias. O senhor gostaria de dar um recado aqui para os alunos que estão prestes a terminar o ensino médio? Talvez pensem em se tornar professor, um recado de incentivo, porque professor é difícil, mas é legal, Vale a pena. vale a pena.
Então, a educação ela sempre transforma o mundo, mas hoje ela transforma de uma maneira cada vez mais rápida e assustadora, assim a gente pode dizer. Ainda mais que educação e tecnologia têm andado junto ultimamente. Então, nós não sabemos exatamente como vai ser daqui 5 anos. Tem alguns estudos que demonstram que muitas das profissões que tem hoje, ninguém conseguia imaginar elas há 10 anos atrás. Isso hoje. Com esse crescimento, alguém consegue imaginar o que vai ser nos próximos 10 anos? E nos próximos 20 anos? Até mesmo pensar. Pelo menos daqui 10 anos vocês vão entrar no mercado de trabalho. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Mas é mais ou menos isso aí. Então, várias profissões vão surgir nesses 10 anos que hoje a gente nem imagina quais sejam. E outras profissões que eram importantes, eu me lembro, o meu primeiro trabalho, eu treinei muito, eu queria ser datilógrafo. Que é datilógrafo? Tinha uma empresa madeireira que tinha um grande número de funcionários e tinha o setor de contabilidade, né? Eles tinham os documentos e quando eles faziam um borrão lá e o datilógrafo era a pessoa que preenchia os documentos, fazia os contratos, preenchia os cheques, porque tinha que ser tudo datilografado lá, a empresa exigia para ficar bem claro, né? Ou seja, a pessoa ficava o dia inteiro na máquina de escrever, preenchendo o documento. Então, o datilógrafo é aquela pessoa que fica na máquina de escrever. Exatamente. Aí eu me lembro que foi a minha formação. Isso, naquele tempo, você entrava com 14 anos no mercado de trabalho. E como que eu ralei, tinha temporizador, tinha que datilografar uma página, não sei quantos minutos, não sei quantas frases em tantos segundos. Era desse jeito na época, né? E não podia ter erros para conseguir o certificado. E era um excelente certificado. Aí aconteceu um problema pessoal, doença na família, e eu nem pude trabalhar nessa madeireira que eu ia trabalhar, acabei mudando para Sinop. Mas o curso de datilografia foi muito importante para mim, depois serviu de base para poder digitar no computador. Então, assim, o que eu quero dizer? O conhecimento é algo que não tira, ele só amplia. Então, aproveite essa oportunidade de conhecimento que vocês têm. Né? Ah, mas hoje, menino, hoje a gente não consegue nem entender o mundo direito. E se a gente não consegue entender hoje, imagina daqui 10 anos, quando vocês chegarem no mercado de trabalho. Então, não percam oportunidades. E aquilo que vocês acham que é pouco significativo pode fazer toda a diferença depois. Né? É igual eu falei, um curso de datilografia é algo arcaico, mas que serviu de base para as pessoas poderem começar a trabalhar com a computação. Porque a cada dia vai evoluindo mais, principalmente agora, vindo com a tecnologia, tudo vai mudando e vai ampliando ainda mais. Mas você entende como que o conhecimento só se desenvolve? Sim. Então, qual foi? Ah, isso foi desprezível, já imaginou ficar um ano? Não foi. Muito pelo contrário, foi muito proveitoso. Então, eu tenho certeza que um conhecimento hoje que vocês não vão dar o devido valor vai fazer falta lá na frente. Tá? Agora, uma história engraçada aqui na cidade. Com professores, Ou na época de aluno alunos, também. amigos. A senhora aprontava muito? Olha, eu sempre fui um aluno pacífico, aprontar nunca foi a minha especialidade. Eu me lembro assim do meu primeiro dia de aula, eu fiquei tão nervoso que eu ficava apontando o lápis. Chega no final da aula, cadê o lápis? Cadê o lápis? Aí depois chegar em casa e explicar para a mãe o que tinha acontecido com o lápis, né? E eu me lembro que a mãe ficou brava, porque o lápis tinha um determinado curso. Todo dia você vai gastar um lápis agora, né? Então, assim, e outra fase que marcou, ali foi 93, 94, ensino médio. O ensino médio é sempre marcante na vida da gente também. Aí nós fazíamos os jogos, fazíamos a gincana, e já todo mundo era muito competitivo, né? E já é a fase também que começa as primeiras paqueras, muita gente já começa a entrar no mercado de trabalho. Sim, mas nada de muito expressivo, mas para mim, muito importante. Claro, são memórias, né? Muitas memórias
Vamos para e como professor, os seus alunos? Olha, eu acredito que eu sempre, por gostar de trabalhar com pessoas, eu sempre fui um bom professor, mas isso aí você vai ter que pedir para os meus alunos, meus ex-alunos, quem sou eu para julgar? Mas eu acredito que eu sempre me relacionei bem, nunca tive nenhum problema significativo relacionado à educação, né? Então, assim, eu acredito, minha vida, minha trajetória enquanto professor, 20 anos, é uma trajetória curta. Né? O professor normalmente trabalha o dobro disso, principalmente os professores homens. Mas eu acredito que foi de sucesso. Infelizmente, devido à doença cardíaca, eu tive que ser afastado do ambiente de trabalho, dos riscos. Não era seguro nem para mim e também nem para os alunos, né? Porque imagina, até um termo que utilizaram que eu não gosto de lembrar, disseram assim que na época podia ser era uma bomba relógio, só não sabia a hora que ia explodir, né? Marcou, mas é algo do passado. E acho que eu superei essa fase. Que bom. Só mais uma coisinha antes de entrar na vida do senhor. Os colegas de centro de trabalho ou de escola, o senhor ainda tem contato com eles? Então, um grande número, sim, né? Às vezes não tem um contato tão próximo. E às vezes a gente nem lembra mais da fisionomia da pessoa. Esse ano ainda encontrei um amigo que tinha estudado comigo, sei lá, uns 2, 3 anos aqui, e eu não lembrava da fisionomia dele. Ele olhou para mim e falou: Ah, você é aparecido, lá do Piscinati. Então, eu falei: Esse é dos antigos, né? Sou eu mesmo. Então, assim, tem pessoas que eu conheço e tem pessoas que eu conheço, mas nem sei mais que eu convivi na infância com aquelas pessoas. Né? Os anos vão passando, a gente perde o contato e às vezes até perde algumas memórias também. Eu queria saber que, como o senhor mesmo disse, que o senhor encontra, né, e já viu colegas de trabalho. Mas e alunos? Hoje em dia você encontra tipo, um aluno que o senhor deu aula e como que é? A minha trajetória aqui no Sinat, enquanto professor, foi pequena, né? Porque eu trabalhei como professor substituto mais ou menos no segundo semestre do ano letivo. Então, assim, na verdade, muito daqueles alunos ali eu já convivia com eles aqui no bairro. Já então, Jardim Primavera, né? Eram pessoas que eu conhecia da igreja, eram pessoas na feirinha, que a gente ia jogar vôlei, no Parque Florestal. Então, eram, até porque eu era jovem também na época, tinha uns 22 anos, e ali era um público com idade semelhante ou um pouquinho mais novo só, porque antigamente havia essa defasagem maior de idade. Hoje você já sabe, por exemplo, que um aluno de determinada idade tem que estar no determinado ano. Porque se ele não adquiriu o conhecimento, já tem alguns meios que colocam ele lá, né? Mas antigamente não tinha disso, não. As pessoas reprovavam mesmo. Muitos começavam tardio. Então, era muito comum você encontrar alunos com 20 anos terminando o ensino médio. Né? Porque naquela época, como o senhor mesmo disse, a prioridade era para os mais velhos. Você não entrava igual hoje em dia, que é o primeirinho ano, você entra com 6, né? Você entrava mais velho. Eu também queria saber, como o senhor mesmo disse, se tem algum aluno que marcou a sua trajetória. Aluno? Fazendo parte da sala de... Não me lembro de nenhum específico assim que tenha marcado. A gente sabe que tem alunos que às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, precisa de uma atenção a mais, mas nada de especial. Né? E é lógico que aqueles alunos que depois se destacam, a gente fala, dei aula para aquela aluna, né? Mas não foi aqui no Sinach, até porque minha trajetória aqui foi curta. Né? Mas com certeza, muitos alunos que passaram por aqui hoje são destaque em todos os sentidos. Em que outras escolas o senhor deu aula? Então, como eu disse, a maior parte da minha trajetória profissional foi na Escola Violetas, hoje Escola Jurandir, a escola do município. Aí eu também trabalhei no centro educacional, no município, e também trabalhei na Albert Sabin, 4 anos, trabalhava com ensino médio, e trabalhei um ano na escola alternativa. Até porque eu tinha 40 horas no município, então não possibilitava estar pegando muita aula fora. Quando eu, por exemplo, o ano que eu trabalhei na
eu participei, era porque a gente era muito jovem, não tinha filhos, tinha aquela vontade, aquela determinação, e eu queria ser professor de ensino médio. Eu já sabia que a minha vida profissional, de certa forma, estava determinada a trabalhar nos primeiros anos do ensino fundamental por causa do concurso. E a oportunidade que eu tinha de trabalhar com o ensino médio era ir para o Bartsev, então por isso que eu fui para o Bartsev. Mas depois casei, vem outras ocupações também, já não é mais possível conciliar. Eu fiquei sabendo por aí, assim, que o senhor é casado com uma professora. Como vocês se conheceram? Como... Professora, já disse, a gente se conheceu no ambiente de trabalho. Ah, vai lá saber se foi pra fora. O nosso primeiro contato foi, ela era olha a história dela, né? Ela era uma pessoa que morava lá em Rondônia e ela veio para Sinop para fazer graduação, porque em Sinop já, no início dos anos 2000, aí, era uma referência educacional para Rondônia, para o sul do Pará, né? E acho que até hoje ainda continua sendo. E ela veio para cá, aí ela fez a graduação, e depois, quando ela começou a trabalhar na mesma escola, daí começou, né? Aquelas olhadas mais longas, estava na sala de aula da frente, e a história continua. Hoje, 18 anos de casado, 3 filhos maravilhosos. Como o senhor mesmo disse, o senhor não está mais atuando na área como professor. O que o senhor faz hoje em dia? Então, meu principal trabalho hoje é com os filhos, né? Eu falo, eu cuido dos filhos e sou Uber dos filhos. Porque meu filho treina muito futebol, aí às vezes treina 2 vezes por dia em lugares diferentes, escola de manhã, aí concilia com aula de inglês, balé para as filhas, vôlei. Então, hoje, basicamente, eu posso relaxar, cuidar da minha saúde, né? E cuidar dos filhos, que é um grande privilégio. Que maravilhoso, né? Poder ficar cuidando. Então, o senhor, hoje em dia, faz tempo, a maior parte do tempo em casa com os seus filhos, né? Certo. Maravilhoso. O motivo do senhor se aposentar foi um problema no coração, teve que fazer cirurgia, fale mais. Então, é cardiopatia hipertrófica, aí o miocárdio, que é o músculo que reveste o coração, ele estava bem crescido, estava trancando a válvula, pressionando, né? E estava atrapalhando o fluxo. E é uma doença que a gente sabe que é uma doença permanente, né? Um estado irreversível, mas é possível, mas tem tratamento. E eu passei pela cirurgia como uma das formas de tratamento. Era uma cirurgia bastante complicada, mas graças a Deus, Deus me abençoou e a recuperação foi rápida e hoje eu bem, não posso reclamar da vida não. Em que ano que isso aconteceu? Aí você parou de estudar ou de dar aula? Aproximadamente uns 6 anos que isso aconteceu. Né? Então, ocorreu, aí logo em seguida teve que parar de dar aula. Como foi a sua reação ao ver que o seu, vamos dizer assim, o seu sonho, né, que tinha se tornado seu sonho, tinha acabado por ali? É, eu na época, eu recém tinha terminado o mestrado. Eu tinha ido para Rondonópolis, ficar 2 anos lá para fazer o mestrado, porque eu queria fazer carreira acadêmica. A gente deu aquela paradinha ali no início com a primeira filha, mas depois ou não, tem que retomar porque não tem esse tempo. E logo que eu terminei o mestrado, eu já tinha, né, uma professora lá em Campinas que desejava que eu fosse orientando dela no programa de doutorado. Então, já estava bem encaminhada a situação e daí eu sabia que eu tinha essa doença, mas ela assim não atrapalhava a minha vida, conseguia exercer minhas atividades normal. E um belo dia eu fui fazer o exame lá e o médico falou: olha, cresceu rapidamente, não dá, tem que se afastar. E o processo foi acontecendo, assim, aos poucos, né? Aí, primeiro a gente pega desvio de função e depois aí passei por uma perícia e eles decidiram que seria melhor uma aposentadoria definitiva. Até porque a doença era irreversível. Mas a cirurgia melhorou muito a minha qualidade de vida. Então, a doença abriu novos caminhos também. O senhor trabalha com Também. outra coisa hoje em dia? Olha, igual eu te falei, os meus cuidados hoje são mais, né,
com os filhos mesmo. Eu tenho um projeto aí que, quem sabe, me tornar um escritor, mas eu prefiro é, Essa eu não sabia. escrever umas histórias do menino da Vila do Sal. O que vocês acham? Ah, eu apoio. As histórias são muito maravilhosas. Ó, sabia, ó. Então, eu acho que eu devo isso para os meus filhos e para a nova geração que está vindo aí. Até porque eles não conseguem imaginar exatamente o que era Sinop há 40 anos atrás. Hoje é difícil a gente imaginar. Quem chega aqui e vê uma cidade como essa, acha que você está contando, você está exagerando na história. Mas não é exagero nenhum. Uma história que tem a ver com a escola Piscinati também, é, ali 83, 84, quando eles estavam colocando a rede elétrica aqui na Vila Operária, uma caminhonete, né, uma C10, me lembro até hoje, ela atolou. E ela atolou e começou a patinar e ela foi afundando. Ela afundava, afundava, até que chegou basicamente no meio da caminhonete. Ela estava no atoleiro. Eles abandonaram a caminhonete lá. A caminhonete ficou, sei lá, uns 3 meses. E daí virou o quê? O playground das crianças, né? Todo mundo ia brincar em cima da caminhonete. Porque na época, ou a gente subia em cima dos tubos, das árvores que tinha, que já era ali na Avenida de Jequitibá, a floresta, né? E essa caminhonete era um grande atrativo. Um belo de um dia, quando eu acordei, cadê a caminhonete? Corri lá, pai, tiraram a caminhonete. O pai ficou bravo comigo. Como é que caminhonete está não sei quantos meses aí? Como é que vão tirar essa caminhonete ainda mais à noite? Essa caminhonete estava aí. Ele não deu muita ouvida à minha conversa, né? Mas quando ele estava saindo para trabalhar, que ele viu, aí foi lá pertinho e ele viu aquele para-choque cromado da caminhonete. A caminhonete afundou inteirinha na lama. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de barro que tinha. É muito ter uma caminhonete da noite pro dia, né? Porque, como vocês disseram, virou um. Ela ficou meses lá e ela foi afundando aos poucos. Daí, acho que. E naquela época também, imagina que tinha árvores nativas muito grande. E eles queimavam, botavam fogo no topo e ficava aqueles buracos da raiz. Aí a raiz suportava por um tempo e um belo dia que ele podia descer. Teve casas que desceu assim no começo, porque as raízes começavam a apodrecer, as pessoas faziam o piso da casa, logo o piso estava estourado, porque as raízes apodreciam. Meu Deus, era realmente muito bafo. Era muito. Eu acredito assim, hoje, com o meu conhecimento, né, talvez tinha alguma raiz lá e simplesmente ela começou a descer e a caminhonete deu o peso necessário e desceu junto. Aí só tiraram pedaços de caminhonete. Então eu conto essa história só para as pessoas terem noção do que era exatamente o barro da época. Tem história pra Eu amo contar, hein? tinha histórias pra contar. E agora, pra gente finalizar, defina a Piscinati em uma palavra. Memória, paixão, né? É difícil definir uma só palavra, tanta Porque história aqui, né? essa escola não só definiu a minha vida enquanto aluno, como depois da formação profissional. Hoje tem diversos estudos que demonstram que o professor, ele se torna professor ainda nos primeiros anos talvez lá da educação infantil, do ensino fundamental. Ele tem traços que ele carrega para o resto da vida. E eu acredito que eu adquiri esses traços aqui. Realmente, né? Quando se fizer o livro, precisa voltar, né? A gente quer saber desse livro aí, como Agora quiser. eu vou exigir esse livro. Com vocês Vou cobrando, pra agora inclusão. tem que pensar. Mas é isso. A gente se encerra por aqui. Agradecemos a sua presença. Um brinde. Eu Sua que presença agradeço. aqui Fiquei na muito escola, feliz. né? É isso. Tchau. Tchau. Até o próximo episódio.